Depois que o meu irmão nasceu, a minha mãe, ela teve depressão pós-parto, né? Ela ficou um pouco afetada da mente. E antes disso acontecer, quando ela veio para a cidade, ela participou de um ritual na qual ela foi dedicada para Satanás, né? Ela foi dedicada para Satanás. E aí depois, passou vários anos, depois que teve ali um momento que ela começou a ter depressão pós-parto, Satanás agora começou a aproveitar da fraqueza mental da minha mãe para então poder cobrar que ela pertencia a ele. E sabe como começou? Isso aí eu não contei na igreja. Começou através de sonhos e visões. A minha mãe começou a ter sonhos e visões. E tudo que ela via acontecia. Literalmente. Letra por letra acontecia. Acontecia tudo. E pedia-se para ela contar para a igreja os sonhos e as visões que estava tendo. Só que aí, sob orientação do pastor, dos líderes da igreja, da associação, foi pedido para não espalhar que minha mãe estava tendo sonhos e visões, porque realmente estava acontecendo o que ela sonhava e o que ela via. Porque podia ser que não fosse de Deus. Satanás faz isso também. Ele tem poder para se transformar em anjo de luz. E aí guardamos para nós. E teve acompanhamento pastoral, acompanhamento da associação geral, né? Veio o especialista Albert Titinho, foi em casa, né? Teve alguns processos lá, de alguns testes. Começou a suspeitar-se que minha mãe poderia ser uma profeta. Só que ninguém sabia, era algo entre nós, porque ainda ninguém sabia se era de Deus ou não, porque Satanás também pode fazer essas coisas. Resumindo esse período, como não contaram, como meu pai decidiu não contar para ninguém, o pastor também, então Satanás mostrou as caras. Ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer. Queria causar divisão na igreja. Sabe, um dos sonhos que minha mãe tinha era dizendo de que constantemente isso acontecia, dizendo de que a igreja estava errada e que tinha que fundar uma nova igreja. Aí foi onde meu pai falou: isso aqui não é de Deus. Aí foi quando Satanás começou a mostrar as caras. Passou o período de sonhos e visões, agora minha mãe começou a perder movimentos do corpo. Tinha dias que minha mãe ficava paralítica, não conseguia mexer nada, não conseguia andar. Tinha momentos que minha mãe ficava cega, tinha dias que minha mãe ficava cega. E eu via tudo isso, eu e meu irmão, crianças. Meu irmão tem 19 anos, eu tenho 27, então são aí 8 anos de diferença, né? Então, o período da nossa infância. E foram 12 anos de momentos assim. E tinha uma vez que minha mãe ficava muda. Ela escrevia no papel: quero água, ou quero isso, tô com fome. Então passou dos sonhos e visões, começou a afetar ela fisicamente. E depois ela começou a ser possuída por demônios. E aí o processo foi difícil. E o demônio entrava nela, gritava, falava que minha mãe pertencia a ele, que ela tinha que sair de casa. Presenciavam isso? Presenciávamos isso. Eu e meu irmão, alguns pastores iam em casa ajudar também, alguns líderes da igreja. A igreja ajudou muito nós. Foi um momento ali negro, eu falo, não foi de momento difícil, foi um momento negro na nossa vida. Porque foram 12 anos, e entrava o demônio, tentava matar minha mãe. Minha mãe tem os braços todo retalhado, uns 50 cortes em cada braço, nas coxas, porque Satanás queria tirar a vida da minha mãe. Não aceitava que minha mãe tinha entregado a vida a Jesus e que era adventista do sétimo dia. E me lembro de alguns momentos que Satanás aí ele gritava: odeio os irmãos da igreja adventista do sétimo dia, odeio todos vocês, vou acabar com a raça de vocês. E nós orávamos, e ele saía, mas voltava. Era algo de 20 para mais vezes durante o dia. E se não ficássemos atentos ali do lado da minha mãe, ele entrava, quebrava copo. Em casa não tinha mais nada de vidro. Prato tudo de vidro, prato tudo de plástico, copo tudo de plástico, né? Janela já estava quebrada. Aí meu pai só passava a tela, porque procurava vidro para tirar a vida da minha mãe.
Era assim que acontecia. Foram 12 anos assim. Teve momentos que nós tivemos que deixar minha mãe amarrada, endemoniada dentro de casa, para irmos na igreja. E aqui fica uma grande lição para todo mundo que está nos ouvindo e nos acompanhando. Tínhamos vários motivos para olhar e falar, não vou na igreja hoje. Vários motivos. Mas íamos. Minha mãe ficava amarrada em casa com gravatas, hein? Não era com corda não, gravatas. Gravatas do meu pai nós emendava, amarrava, tá na cabeceira, os braços assim, as pernas esticadas, e ficava amarrado, nós íamos para a igreja. E tinha dias que voltávamos e o demônio ainda estava lá. E eram momentos de luta. Oração em cima de oração, consagração, hinos, culto em casa, com alguns irmãos que eram mais consolidados para não sofrerem também com essa situação, né? E também me lembro de um outro momento. Teve um dia que o demônio não estava saindo. Eu vi ele cantando o Castelo Forte. E você, menino? Eu era criança, adolescente, ali com 12 anos, por aí. E o meu irmão um pouquinho menos, né? 7, beirando por aí. E eu vi o demônio cantando Castelo Forte. E sabe o que ele falou? Que acabou o hino. Parecia que minha mãe estava boa. Ela que cantava. Ela cantava. Dela... Tinha momentos que a voz era idêntica dela, tinha momentos que era grossa. Mudava. Mas ele fazia o jogo com a gente. Parecia que ela tava boa. Quando a gente distraía, era copo voando, cuspia na cara do meu pai, dava porrada no meu pai. Nós, como criança, nada disso acontecia com a gente. Teve uma vez que meu pai saía para trabalhar, ficava eu e meu irmão cuidando da minha mãe. Quando entrava demônio, eu e meu irmão que expulsava o demônio. E meu pai falou assim, não conversa com o demônio, que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, não vai acreditar em nada que ele fala. Se eu estiver trabalhando e ele entrar na sua mãe, você vai falar, sai em nome de Jesus. E era o que nós fazíamos. Quando olhava assim, que o demônio entrava e tentava tirar a minha mãe de casa e levar pro centro dos rituais, né? Centro de macumba. E aí, uma vez eu parei no portão, que ela veio correndo, endemoniada, com feição de brava. E o meu irmão gritando, ela tá possuída, tá endemoniada, cuidado. Eu parei na frente do portão e veio correndo em direção ao demônio furioso. Só que quando se aproximou, parou imediatamente. Na sua frente. Parecia que tinha uma proteção cuidando de mim. E ficou gritando, sai da minha frente, com voz grossa. Eu odeio vocês, sai da minha frente. Eu não vou sair daqui, minha mãe não vai sair daqui. Criança, né? Minha mãe não vai sair daqui. Sai em nome de Jesus. Aí o demônio saía. Toda vez que a gente expulsava, minha mãe desmaiava. Eu já corria, sabia que ela ia desmaiar e ia ajudar para não bater a cabeça. Toda vez que expulsava o demônio, ela desmaiava, porque aí eu voltava em si, né? E não lembrava do que tinha acontecido. Eu ia perguntar, ela tinha memórias disso tudo? Vocês contavam pra ela? Alguns momentos ela tinha, no processo de transição que ela estava voltando, ela lembrava. Mas passavam alguns minutos ela esquecia. Mas ela via os resultados. Braço costurado, sangue no chão, vidros quebrados. Ela chorava, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu só queria ser uma pessoa normal. Eu não posso nem falar muito, senão eu vou chorar aqui, né? São momentos tristes, momentos preocupantes, né? Imagine para um marido ter uma esposa assim. Os filhos. Imagine o que os vizinhos pensavam de nós. Essa mulher é louca, é doida. E eles não estão fazendo nada, estão acreditando em algo que, né? Que é psiquiátrico, que já está internada, com certeza, né? Exato. Na cabeça deles. Mas não era isso, né? Mas a perseverança foi grande. Foram 12 anos. As crianças falavam, sua mãe é doida, é o filho da doida. Então foram momentos difíceis pra gente. Foram momentos difíceis. Mas vencemos, em nome de Jesus. Amém. E aí o processo de cura? O processo de cura foi com muita oração. Tivemos o apoio também do psicólogo. Fomos orientados a fazer um tratamento psicológico com a minha mãe. Então nós levávamos ela no CAPS. Sou muito grato também ao CAPS. E com a medicação, as emoções e a mente dela foi fixando num lugar, né? Mas aí chegou um momento que ela falou assim, ó. Ela mesma falou, não vou tomar mais remédio a partir de hoje. Eu sinto que Deus me curou. E parou. E nunca mais aconteceu mais nada. Amém. E aí foi onde entra eu como pastor, né? Que eu tinha prometido para Deus. Falei, Senhor, e eu tinha esquecido da promessa. Eu prometi 3 vezes durante 12 anos.
mas caiu na rotina, sabe, quando cai na rotina a gente acostuma com a situação, né? Então caiu na rotina, a ambulância vinha, sangue no chão, copo quebrado, a mãe tentando fugir, passava dias não, mas chegava a passar dia inteiro sumida na rua. E a gente atrás, os vizinhos procurando, carregava aqui o número de telefone, né? Porque quando ela tinha um momento que ela não sabia quem ela era, quantos anos ela tinha, e só saía andando na rua, perdida. Aí a gente carregava uma correntinha que ela mesma fez de crochê com um número. Ligue para esse número. Aí quando alguém achava, ligava, né? Mas aconteceu de passar o dia todinho lá, foi aparecer em outra cidade. Eu nem sei como ela apareceu em outra cidade. Então foram coisas assim. Mas eu quero terminar com essa história, que teve um momento que não saiu o demônio, de jeito nenhum. E tinha alguns pastores em casa, tinha alguns líderes e não saía. O demônio contou Castelo Forte. Nós sabemos que o Castelo Forte é um hino poderoso, que ataca diretamente a guerra ali nítida do grande conflito, né, entre Deus e Satanás. E o demônio deu gargalhada depois, falou: eu estava do lado de Martinho Lutero quando ele escreveu isso aí. Eu não vou sair daqui. E não estava saindo mesmo, né? E aí eu tava lá na porta, que meu pai falou: filho, vocês não podem ficar vendo essas coisas, fica no quarto. Mas a gente ficava assim, ó. Ficávamos olhando, né? E tinha momentos que a gente via porque era só a gente que tava em casa. Meu pai tava trabalhando, tinha que correr atrás da vida, senão a gente não ia ser de nós. Teve momentos que a igreja ajudou a gente com cesta básica, ajudou a pagar uma conta de água, uma conta de luz, né? Tivemos muita ajuda, graças a Deus. E aí nesse dia eu não queria sair. Aí eu olhando lá, aí o pastor teve uma ideia, né? Falou: ó, chama o seu filho para orar, porque ele é uma criança, né? Inocente, Deus vai ouvir a oração dele. E aí meu pai chamou: vem cá, Wesley, vem orar pela mamãe. Aí eu fui, eles seguraram, que o demônio tava bravo, querendo bater em todo mundo. Aí quando eu vim, eu falei: mamãe, vou orar por você, tá? Aí o demônio começou a gritar: não, que ele vai vir. Quem? Jesus, obviamente, né? E aí eu comecei a orar. Ele começou a gritar: não, ele tá vindo, ele tá descendo, eu vou ter que sair daqui, eu odeio vocês. E aí ele apontou pra mim. E eu abri o olho nessa hora, e por causa que tava gritando, né? Eu abri o olho e falou: você orando? Nesse momento você tava em oração? Eu tava orando, e falando, e ele gritando. Por curiosidade de uma criança, eu abri o olho. Eu abri o olho e ele apontou pra mim. Ele falou assim: eu odeio você, vou acabar com a sua família. E isso martirizou minha mente vários anos, né? Imagina. Vários anos. Isso foi momentos que aconteceram. Depois de 12 anos, minha mãe foi curada. E aí teve uma pessoa, já fazia faculdade, já tinha passado todo esse período de estudo, estava cursando análise e desenvolvimento de sistema. Nada a ver com teologia. Nada a ver com teologia. Nunca foi meus planos ser pastor. Mas era planos do meu pai. Mas ele tinha desistido, que era terrível, muito bagunceiro. Não é se você tem futuro como pastor, não. Ele desistiu. Mas hoje ele é muito feliz que voltou pro plano dele. E Deus que fez isso, né? Não foi a vontade dele nem a minha. Sim. E aí, eu estava dizendo que oramos, né? E aí depois minha mãe, de um bom tempo, foi curada. E aí veio uma irmã de São Paulo. Eu estava de férias da faculdade. Chegou no portão. Quem atendeu fui eu, que estava na rede. Estava de férias, tranquilão na rede. E aí a primeira coisa que ela falou assim: oi Wesley, tudo bem? O que você vai estudar o ano que vem? Eu falei: mas como assim que eu vou estudar? Entra, vamos conversar. Ela falou: vim visitar sua mãe, mas primeiro eu quero falar com você. O que você vai estudar o ano que vem? Eu falei: mas você já sabe o que eu estudo sistemas, vou ser programador. Ela: não, aqui eu vim pensando num caminho, e que se você tivesse feito uma promessa para Deus, eu acho que você tinha que cumprir, né? Eu falei: poxa vida. Pegou forte. Deus pegou. Aí passou, ela foi embora, né? Era uma sexta, quando foi no domingo eu estava estudando a lição da Escola Sabatina dos Jovens na rede. Eu escutei uma voz: Wesley. Só eu na rede, estudando a lição. Eu olhei para um lado, para o outro. Eu acho que eu tô ouvindo coisa, né? E desligadão. E aí eu ouvi de novo: Wesley. Aí eu olhei, não tinha ninguém. Aí de novo eu vi: Wesley.
Aí eu lembrei de Samuel, né? De Samuel. Falei, bom, da próxima vez eu vou falar, fala Senhor que o teu servo ouve, né? Aí de novo, Wesley, eu falei, Senhor, tô aqui. É o Senhor mesmo que quer falar comigo? Aí ele falou, você fez uma promessa pra mim. A minha parte eu já fiz. Agora é a tua. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí passou, né? Mas eu continuei na rede. Falei, não, isso daí... Tô fazendo a faculdade, tá tudo caminhando. Acho que é coisa da minha cabeça. Aí eu ouvi a voz de novo. Wesley, eu já fiz a minha parte. Agora falta você. Aí eu fui teimoso e falei, Deus, eu acho que a gente é assim, né? A gente ouve Deus, mas ainda é teimoso. Será que é mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí eu falei, Senhor, pela terceira vez, se for o Senhor, fala de novo comigo. Falou, Wesley, eu já fiz a minha parte. Agora é só ver de fazer a tua. Falei, Deus. É de Deus mesmo. Igual fala o pessoal, é de Deus. E aí imediatamente eu liguei para um pastor, fui para a Coportagem, depois de um ano comecei a estudar teologia. Amém. E aqui estou eu, né? Amém. Amém. Então essa é uma parte da história. Beleza. Queridos amigos, nós contamos com vocês. Essa mensagem precisa chegar a muitos corações. Para isso preciso que você compartilhe, preciso que você se inscreva no canal, que através de você como inscrito, nós seremos direcionados para alcançar um público maior. Então, você vai estar ajudando na pregação do Evangelho. São mensagens maravilhosas compartilhadas aqui. São conselhos extraordinários que servem para a sua vida e para a vida das pessoas que você ama e até mesmo aquelas pessoas que você não conhece, mas que Deus quer alcançar através de você. Então se inscreve no canal, compartilha para que muitas pessoas sejam abençoadas com essas mensagens. Amém.